Vamos ver o que essas duas figuras têm para nos aconselhar sobre o Enem. E aí galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou a Feline, professora e doutoranda em filosofia, e tô aqui com a Tanai, professora, mestre em literatura. E o Eduardo, não mestre em nada. Só em coisas que deu errado. Claro que não. Caçador de Mestre Pokémon. Pokémon. Mestre Pokémon, exatamente. isso. Super fit também, né? Um exemplo do pessoal que tem tempo aí, que faz. Tem tempo não, né? Porque eu não tenho mestrado. Consegue se organizar pra ir na academia, né? Porque eu não tenho mestrado. Não dorme poucas horas por dia. Galera, esse vídeo um pouco mais descontraído, com esses convidados tão especiais, é pra dar algumas dicas com relação ao Enem, contar um pouco como é que foi a nossa experiência Enem. Porque eu fiz Enem, os dois. Não. É que a gente é velho, vamos contextualizar. Nós somos da casa dos 30, né? Vamos revelar. Então, na nossa época, o Enem ele só servia para medir o conhecimento do aluno no ensino médio. A gente não usava para entrar na universidade. E depois, posteriormente, é que o Enem foi amarrado politicamente para virar forma de ingresso, para gerar dados, enfim. Mas na nossa época, o Enem não valia nada. Eu nunca fiz porque a inscrição sempre foi cara. Exato. E daí eu falei, não vou pagar por uma inscrição para não entrar na universidade. E perdi o final de semana fazendo uma prova que não valia nada. E aí, o fim de semana quente, né? Porque marcou o Enem, marcou o vestibular, pode crer que é dia de praia. Só que a gente já fez vestibular, É. que assim, também envolve a questão de ter nervosismo, resolver questões. Então, de todo jeito, a gente não fez o Enem, mas tem a experiência de outros vestibulares também. E aí, como é que foi o teu vestibular? Eu tenho um vestibular bem emblemático que foi assim, eu ia fazer Educação Física e Geografia. E daí, primeiro eu queria fazer mais Educação Física do que Geografia, e depois eu defini o contrário, mas quando eu defini que eu ia fazer mais Geografia do que Educação Física, eu fui fazer a prova e deu meio que... Sabe quando você faz a coisa assim, vamos fazer, já que eu já paguei, vou lá fazer. Se eu tivesse muito nervoso, e aí que eu digo para os alunos sempre assim, se eu tivesse muito nervoso, se fosse aquilo que eu realmente queria, não tinha luz no dia, eu acordei para fazer a prova e simplesmente não tinha luz, eu acordei sem tomar banho para fazer a prova, porque eu só fui. E aí assim, se eu tivesse muito nervoso, se fosse uma experiência que eu queria muito, assim, algo que eu queria muito, eu acho que talvez eu me abalaria com isso, assim, pô, já é um mau sinal, eu já vou mal, então já começaria a pensar. Aí assim, a prova era do outro lado da cidade, eu não queria acordar meus pais para me levar, então deu todo o rolê, assim, eu não queria muito fazer, e fui. Aí, eu me lembro de uma questão de matemática, que foi a única que eu resolvi, que era PA, sei lá gente, era PA, PG, PA é pra onde eu vou quando eu faço cálculo, vai pro ponto de atendimento, a coisa dá uma falha aqui, eu vou lá, enfim. E aí tinha uma questão de PA, que era a única questão que eu sabia fazer, porque daí eram 130 latinhas dispostas em fileiras e eu fiz 130 risquinhos na prova, porque era a única que eu sabia fazer, eu tinha uma hora inteira pra fazer a prova de matemática, então fui fazendo risquinho, contei 3 vezes pra garantir que era realmente aquele número de risquinho. Aí a resposta deu D de Deus, eu chutei tudo D de Deus, porque isso foi um sinal divino, né? D, foi. Aí a primeiro dia era a parte de linguagem. Linguagem eu vou bem, eu sempre tive bastante boa interpretação, eu estava manjando a literatura, fui bem. Biologia, eu fui muito bem. E na matemática a gente foi. E à tarde era geografia histórica, que eu fui muito bem e tal. Resumindo, pensei que eu não ia passar. Pensei, cara, vai ser um desastre, né? Imagina, chutei D de Deus em tudo. A física não foi muito diferente, aqueles movimentos retilíneo uniforme era só a queda, né? A queda eterna. Pensei, cara, vou muito mal. Aí fui pegar o resultado. E daí veio o resultado, um 1 em vermelho. Eu pensei que eu tinha sido desclassificado, porque tipo, estava em vermelho, geralmente tudo que está em vermelho, assim, nota vermelha, é fail. Eu fui o primeiro colocado em Educação Física. Tá. E aí eu fui pensando, porque depois eu fiz Geografia, e quando eu fui fazer vestibular de Geografia eu estava muito nervoso. E eu estava muito me achando, porque eu fui muito bem na biologia, e eu fui marcando tudo, e a federal, uma coisa, quando você marca uma incorreta, meio que acaba não... Na nossa época, uma errada anulava a questão inteira. Assim, tu marcava uma errada, tu perdia na certa, enfim, daí eu fui marcando tudo que era coisa de biologia, eu me senti o próprio Darwin, gente. Eu via lá assim, célula vegetal, morcego, claro que é vegetal, morcego é uma planta, e assim foi. E eu quase não passo na geografia, por causa do nervosismo, por causa da pressão e por conta de todo um contexto que, como eu queria muito e aquilo valia muito, eu coloquei bastante pressão sobre mim, coloquei bastante pressão sobre o contexto
E aí eu fui muito melhor no vestibular que eu não queria em relação ao vestibular que eu queria. Então aí fica a questão de que, sim, uma grande parte da prova é o emocional. A prova ela não é apenas conhecimento, a prova é o estado de espírito também, né? Não é apenas a questão, claro que o conhecimento é a parte, não diria talvez a mais importante, mas a questão da nossa saúde mental, a questão do nosso bem-estar, assim, ele impacta tanto quanto o conteúdo, porque às vezes você sabe tudo, mas aí acontece de você embaralhar tudo, então é importante a gente ir com cabeça limpa, sabe? Das coisas que não importam e focar naquilo que importa. Então essa é a minha experiência, que deu quase errado, mas que deu certo. Todos os caminhos levaram, né? Dudu na geografia, o Deus da geografia, é isso aí. Tanay, como sua experiência de vestibulando? Então, eu me inscrevi só pra uma prova, que foi Letras Português na Federal de Santa Catarina. Daí depois eu vi que os meus amigos estavam todos se inscrevendo em várias tentativas. Estadual, na UDESC, a Federal e não sei mais onde. Eu falei, gente, é só esse vestibular que eu vou fazer. E agora, né? Mas aí tá, fui fazer 3 dias de prova e mesma coisa do Dudu, matemática assim, ó, gente, é sério, tinha um mínimo, tem um mínimo, né, de acertos, em algumas provas eles colocam esses mínimos dependendo da universidade e tal. E aí tinha um mínimo de acertos em matemática. Não zerar. Matemática era 2 ou 3, eu acho, não, tá? acho que era 1 ponto, uma coisa assim. Era uma coisa assim, eu sei que eu fiz o limite, era uma tipo, coisa o mínimo. pífia, assim, eu também. Eu fiz o mínimo. Não que eu tivesse planejado isso, não foi um plano, vou fazer o mínimo. Eu fiz. É que o mínimo era o teu máximo. Eu também. E assim, talvez poderia ter dado errado, gente. Por um 10º, assim, eu poderia não ter passado. Porque eu realmente não tinha esse conhecimento matemático, eu ficava muito nervosa, era uma coisa que me deixava muito ansiosa. Só que eu entendi que não tinha mais o que fazer, já tava ali, era isso, né? Fiz o que eu achava que tinha conta, tinha questão aberta, tinha que fazer a conta e só colocar no gabarito. Então assim, eu falei, gente, é isso. Vou fazer o que eu acho que é essa conta, vou botar aqui e deu. Então assim, a parte de exatas me deixava muito ansiosa, muito mesmo. Só que aí, claro, né, eu aprendi uma coisa ali que eu nunca mais esqueci. Sempre depois que eu fui fazer outras provas de seleção, tem horas que dá um desespero, assim, né? Tu fica, meu Deus do céu, não sei. Daí vai dando uma ansiedade, tu já não entende nada do que tu tá lendo. Tu já não sabe mais nada, nem o teu próprio nome, de tanto desespero que dá. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, tinha que ter um lado racional, que às vezes é difícil a gente trazer, né? Mas um lado racional, assim, de lembrar, não, eu tenho que ter a minha mente acima da minha emoção, de qualquer maneira aqui. Até porque, poxa, só tu é responsável por fazer isso. Depende totalmente de ti, exclusivamente. E tu tem sim uma bagagem de coisas que tu sabe. Às vezes a gente fica tão ansioso que a gente não enxerga nada à nossa frente, a ponto de não conseguir voltar ao normal ali, de falar, não, peraí, isso aqui dá, isso aqui não dá mesmo. E também, é claro, é fácil falar, lá na hora é super diferente, mas a gente também passou por isso, né? E claro, assim, eu fiz pra letras português, não tinha uma alta concorrência. Eu passei, assim, né? Que ansiedade, mas era letras português, eu brinco assim, é claro que eu passei, gente, era letras. Mas é ok, passei, mas passei também por essa ansiedade toda. E eu percebi isso, que mesmo na maior ansiedade tem um momento ali da ansiedade que tu tem que lembrar de ti, assim, ó. Tem alguns exercícios legais que eu aprendi ao longo dessa trajetória, assim, de muitas vezes quando a gente tá com uma ansiedade, pegar e de repente encostar numa das mãos, sabe? Fazer um movimento pra te lembrar de ti ali naquela presença, porque às vezes a gente fica tão ansioso que parece estar fora do corpo, né? E de lembrar, de tocar em ti mesmo, de não, tô aqui, tá tudo certo. E respirar fundo e falar, não, o que eu sei fazer disso? Há pouco tempo atrás eu fiz um concurso e tinha uma segunda etapa que era discursiva. E eu lembro que eu tava muito ansiosa pra parte discursiva. E isso que eu sou professora de redação, né? Mas eu tava ansiosa porque, poxa, a discursiva ela te traz uma pergunta muito aberta e uma resposta que talvez tu não saiba driblar ali, né? A pergunta que te fizeram. E na hora que eu li de primeiro, eu tava tão nervosa, eu falei, não entendi nada. E agora o que eu vou fazer? Aí eu olhava pra todo mundo escrevendo e falava, gente... Aí eu lembro agora o que os meus alunos sentem, né? Todo mundo fazendo redação e você ali viajando. Eu falei, gente, eu não sei. Aí eu comecei a viajar, olhei o pessoal tomando café, os fiscais, falei, ai, bem que podia ter um cafezinho. Que eu falei, comecei a viajar, gente, eu desligo fácil, tá? Aí eu, Tanay, sabe quando volta, tu tá fazendo uma prova, tu tá tomando café agora, louca? Aí eu falei, não, volta, Tanay. Aí eu olhei e Castelo e falei, não, eu tenho condições de responder. Respirei fundo e falei, calma, tu sabe o que essa frase tá te perguntando. Tem horas que tu mesmo vai ter que ser o teu fiscal, assim. Deu de ansiedade, bota um ponto final. Parece muito fácil falar porque a gente tá sentado aqui de boa, né? Mas tem horas que a gente, mesmo em uma situação de ansiedade, a gente tem que lembrar quem nós somos, qual é a nossa bagagem, o que a gente trilhou pra estar até ali. Eu sabia que eu não tava zerada de conhecimento, eu fiquei ansiosa pela pergunta que de primeiro eu falei, nossa, não faz sentido. Mas eu falei, não, peraí, eu vou ler de novo isso aqui.
Verdade, eu li esse livro, eu posso fazer isso, daí as coisas começaram a ficar mais claras. Mas é normal um primeiro momento de ansiedade, às vezes é normal um primeiro momento que parece que a gente não sabe nada, mas a gente tem que resgatar isso dentro de nós, assim, tem sim uma bagagem, tem sim uma experiência, e aí um pouquinho que tu lembre de ti, dessa tua bagagem, já é o suficiente pra gente se acalmar. Então é bem importante, assim, vão ter altos e baixos, é óbvio, não dá pra gente mentir aqui pra vocês que não, foi super tranquilo. O nosso vestibular não foi tranquilo também. Mas a gente tem que achar meios ali de conseguir driblar isso e todo mundo tem o seu meio de encontrar esse ponto de calmaria, sabe? E não é só vestibular, né? A gente vive fazendo prova. Tipo, Aham. não é só prova. A gente vive se provando fazer coisas. Nós três, a gente embarcou nessa questão de aulas online, né, ano de 2021, que é uma coisa que a gente não sabia fazer, a gente teve que aprender a fazer. E também é uma prova, né? Não é aquela prova escrita, mas a gente está o tempo inteiro também sendo posto à prova no mercado de trabalho, nas relações. Então é mais uma prova que tu vai fazer na tua vida, não vai ser a última, não foi a primeira. E é isso, né? A gente sempre... É o primeiro nervosinho de muitos que vocês estão sentindo na vida de vocês. E só pra complementar aqui a minha experiência de Enem, eu fiz o Enem. E o Enem do ano que eu fiz foi o Enem roubado. Bafão! Gente, teve Enem roubado. Teve. E aí o Enem, olha só, né? Momento de tristeza. O Enem roubado adiou o Enem e, por sua vez, adiou o vestibular da UFSC, só que não adiou a minha formatura. Então eu não fui no meu baile de formatura do terceiro ano do ensino médio, porque no dia seguinte era o vestibular da UFSC. E aí meu pai falou, não tem problema, minha filha, tu vai no baile de formatura da tua faculdade e tal. Filosofia não faz diferença nenhuma. Tchau, tapinha nas costas. É que ele vem aí eterno, não vem aí. É isso aí. Vamos ter que fazer formatura pra ter que frente. fazer uma formatura, verdade. Verdade. Mas galera, além dessa experiência, né, durante ali o tempo, o Enem, enfim, eu fiz o vestibular da UFSC e o vestibular do IFSC pra meteorologia e eu fiz o semestre. Eu ia dar a previsão do tempo. E até o vestibular da UFSC foi bem normalzinho, pra ser bem sincera pra mim, mas o vestibular do IFSC foi muito engraçado, porque eu acordei com meus olhos assim, cheio enfim, né, saindo um muco assim, uma coisa meio estranha, meu olho inchado. E eu, o que aconteceu? Será que os meus olhos? Será que eu tô com alergia do rímel? Era conjuntivite, mas eu queria acreditar que não era. E aí cara, eu tô me preparando pra esse vestibular, eu não posso perder esse vestibular. E eu, bem louca, fui pro vestibular fazer assim, com os olhos assim, ó, pulgando, sabe? Uma coisa nojenta. E aí veio a minha e falou assim, escuta, tu tá com conjuntivite? Eu, não. Um olho desse tamanho. Pessoal, a dica é a seguinte, se você tiver alguma suspeita de Covid, não vai, tá? Porque de repente não vai ser bom, nem pra você, nem pra outras pessoas aí em volta. E claro, agora pertinho do Enem, pertinho dos vestibulares que você quer, se cuida, né? Fica mais em casa, maratona aí uns filmezinhos do Netflix e outras plataformas também. Maratona nossas aulas, de repente, né? Maratona os vídeos desse canal. Ou do canal do Dalton também, do canal do Alan. Fazendo simulados, enfim. E é isso, acho que os meus colegas aqui já deram todas as dicas possíveis pra vocês e eu também. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe seu like e segue esses dois grandes professores. Do Fritzky. É difícil, mas vocês acham, tá? E tanai.redação. Olha só, chega nela, vai lá nos amigos dela, vai encontrar ele facilmente. Isso. A gente tá sempre junto, entendeu? O Chamão vem os três, entendeu? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.